Olá, bom dia, você que está aqui com a gente no site da Gazeta do Povo, nas nossas mídias sociais, dando continuidade nessa manhã de segunda-feira, a nossa série de entrevistas com os pré-candidatos ao Senado. Está aqui com a gente hoje o deputado Fernando Francischini, que pretende concorrer ao Senado pelo PSL, partido que ele entrou recentemente, junto com o candidato à presidência Jair Bolsonaro, do qual ele é coordenador de campanha, além de amigo, né? Então a gente vai estar conversando com o deputado pela próxima hora, eu, Rogério Galindo e o João Frei, nosso bom dia a todos, colega de bancada aqui. Para começar, como a gente faz com todos os candidatos, a gente vai passar um videozinho aqui de um minutinho para explicar a carreira do deputado até agora. O Rodrigo Sirpinski vai soltar para a gente. Deputado, então a gente vai conversar aqui sobre os grandes temas de Brasília também, mas começando, como a gente sempre faz, com a sua vida, com o que o senhor já fez, o eleitor já viu ali também algumas coisas da sua vida pessoal. A gente queria começar com uma pergunta que a gente tem feito para vários candidatos. O senhor é mesmo candidato ao Senado? Porque é uma disputa de cachorro grande, né? A gente ouviu falar que o senhor poderia ir para estadual e o seu filho para federal. Como é que está a situação? O senhor vai mesmo para o Senado? Está definido? Bom, Galindo, hoje é um desafio de Jair Bolsonaro que eu saia pré-candidato ao Senado. Nós temos uma firmeza de que o Senado no Paraná precisa mudar. O alinhamento ideológico de 2 dos 3 senadores, Gleisi Hoffmann e Roberto Requião, a Lula e as esquerdas, fazem com que o Paraná, que é uma terra que se orgulha da Operação Lava Jato, se orgulha do juiz Sérgio Moro, fique extremamente sem representatividade. Somente o senador Álvaro Dias, e aqui mesmo com alinhamento com o Bolsonaro, eu faço a referência, por ser um dos grandes nomes nacionais, o Álvaro Dias hoje, 2 dos 3 senadores não representam mais a maioria da população paranaense que apoia em peso a Lava Jato e a prisão de Lula. Mas isso quer dizer então que o senhor está decidido, o senhor vai para o Senado, não tem Hoje mudança? Eu sou pré-candidato ao Senado justamente por isso. E por outro lado, porque o próprio Jair Bolsonaro precisa de um candidato na majoritária. Hoje ele é líder em várias pesquisas por todo o Brasil e no Paraná nós não poderíamos deixar diferente. Um candidato de direita, um candidato em defesa da família, alguém que assuma muitas bandeiras que não são aquelas politicamente corretas, mas que a população espera há muito tempo, um sentimento de mudança do atual cenário. E o senhor pensou e chegou a falar nisso em ir para deputado estadual, né? Como é que está essa situação? Ainda existe essa possibilidade ou não? Veja, hoje eu sou pré-candidato ao Senado. Eu lá atrás pensava em ir a deputado estadual, a federal já desisti, já... Até porque seu filho é candidato, né? É candidato, o deputado estadual Felipe Francischini, que é um dos maiores nomes hoje da Assembleia, aprovou uma quantidade de leis que, se você comparar nos exercícios anteriores, eu acho que a maior quantidade de leis já aprovada por um deputado, projetos bons de defesa do consumidor, um dos que tem menos falta na história da Assembleia. E claro, está começando ainda e precisa mostrar serviço, é a obrigação dele. Mas ele vem no meu lugar e já candidato a deputado federal, já esgotei. Eu acho que um mandato e uma reeleição é mais do que suficiente hoje. Nós não conseguimos fazer uma reforma política, mas ir para 3, 4, 5, 6 mandatos, eu não vejo mais politicamente como justificar. Eu já apresentei, olha, na minha estatística que eu trouxe para apresentar para todos vocês, 477 requerimentos, projetos de lei, propostas de emenda à Constituição. Estatisticamente, uma apresentação de um requerimento ou um projeto de lei a cada 2 dias com sessão legislativa. Isso em 8 anos. Fiz uma grande produção legislativa de fiscalização, todas as CPIs do Congresso Nacional. Então não tem porquê eu continuar num 3º mandato, ir para 12 anos.
Então, a decisão que anteriormente era uma disputa estadual se transformou, já que as pesquisas de bastidores, as enquetes, colocam empatado com 2 ex-governadores, né? Então a candidatura de direita e defesa da família cresce no Paraná, da mesma forma que cresce o apoiamento à defesa da Operação Lava Jato. E por que essa escolha de colocar o seu filho, que hoje está aqui na Assembleia Legislativa, disputando um cargo lá na Câmara Federal, deputado? Veja, João, esses projetos, pelo menos 70% deles estão em andamento nas comissões do Congresso Nacional. Com certeza, pela experiência que ele pegou, ele foi um deputado que passou 4 anos na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia. Geralmente são os deputados mais experientes ou que têm grande conhecimento jurídico. E ele com 19 já era advogado, com 20 já estava na 2ª faculdade, quer dizer, ele se preparou para produzir leis. Então nada mais do que dar sequência aos meus projetos de lei, muitos estão na CCJ, inclusive da Câmara, seria pegar a candidatura dele, que já é deputado estadual, para dar sequência nos meus projetos em Brasília. Então seria uma espécie do teu herdeiro que controlaria esse legado que o senhor... Com certeza esses projetos de lei, muitos deles não têm concordância ideológica. Eu vou citar só um para vocês. Jean Willis é o relator do meu projeto de lei que transforma em pedofilia o artista que faz uma exibição nu com os órgãos genitais expostos, com criança presente ou mantendo contato físico. É extremamente polêmico para aquele que não defende a família. Para aquele que acha que é bonito, é um cara pelado no meio de um museu, com uma mãe, como aquela que foi no Museu de Arte Moderna lá em São Paulo, incentivando uma menina de 7 anos, alisando a coxa do cara deitado no chão que se diz artista. Dificilmente eu vou achar alguém para dar continuidade, concorda? Num projeto de lei como esse. A tendência é que ele fosse para uma gaveta do Congresso Nacional na Comissão de Cultura, onde ele está. A eleição do Felipe não é só a eleição de dar continuidade a um trabalho praticamente familiar, mas na verdade de alguém que eu treinei, construí ele ideologicamente para ele fazer esse enfrentamento. Tanto que ultimamente quem fala de MST na Assembleia Legislativa, mesmo com o MST presente, quem debate fascismo, capitalismo com o PT dentro da Assembleia é o Felipe. Poucos têm viés ideológico dentro da Assembleia hoje. Deputado, até antes da gente começar a conversar aqui, o senhor já falou, quando vocês me perguntarem sobre o 29 de abril, o senhor já sabe que esse, claro, é um tema. Cada vez que o senhor vai dar entrevista é um tema que volta, porque foi realmente, talvez, o fato político que mais chamou atenção na sua carreira até hoje, né? O senhor era o secretário de Segurança, para quem não lembra, né? Naquele momento em que o governo do Estado mandou o projeto do ajuste fiscal, do Beto Richa, para a Assembleia, e deu toda uma confusão já antes da votação, e no dia da votação tinha uma ordem jurídica para que a polícia protegesse a Assembleia, que o senhor cumpriu, mandando a polícia para lá, mas houve a partir daí uma confusão que, quem não lembra, né, houve uma grande repressão da polícia aos manifestantes que tentaram invadir, e a partir dali 213 pessoas ficaram feridas. Estou só dando um resumo para quem não lembra dos fatos, né? Eu vi um dia desse, 3 anos depois, o senhor dando uma entrevista, dizendo que não se arrepende de nada do que fez, embora isso tenha lhe causado, inclusive, a queda da Secretaria de Segurança, né? O senhor foi demitido logo em seguida. Eu pedi exoneração, né? Sim. Antes da... Sim, mas que pudesse ter tinha ficado fato insustentável de qualquer jeito. Com certeza, né? né? O senhor realmente não se arrepende e não vê nenhum erro da sua parte, da Secretaria de Segurança, naquele momento? Eu acho muito importante a tua pergunta, Galindo, porque nos dá a oportunidade, num grande veículo de comunicação como é a Gazeta, de fazer um histórico depois de 3 anos, o que hoje o episódio do Centro Cívico resultou. Qual é o resultado de tudo isso? Bom, primeiro, eu acabei na Secretaria de Segurança depois de ser um delegado da Polícia Federal, um oficial do Exército Brasileiro, um oficial da Polícia Militar do BOPE, alguém que prendeu os maiores traficantes do país, que me levaram a 2 eleições consecutivas. 130 mil votos e 160 mil votos paranenses. Para alguém que não tinha musculatura política, não era de famílias tradicionais, 2 mega votações. E a Secretaria de Segurança vinha numa crescente. Você lembra que a gente tinha vários embates ideológicos sobre se a polícia estava matando demais, que os índices de criminalidade vinham caindo vertiginosamente, e você fazia comparação se a polícia não estava matando demais na região metropolitana nos embates com assaltantes, com traficantes, etc. 29 de abril, que foi a data simbólica, claro,
eu tenho que dividir ela em duas partes. Não dá para tratar ela com um simples resposta. Primeiro, do viés, na visão da esquerda, do PT da esquerda. Foi um massacre, a visão deles. Num massacre que carimbaram de marketing com até campanha de publicidade, né, do giz, da bala. Criaram uma campanha... Menos bala era o adesivo, mais giz, menos bala. Era uma campanha de publicidade gerada por uma agência. O carimbo do 29 de abril era um carimbo para a esquerda. E qual foi o real? O outro lado da moeda. Para mim, um episódio extremamente traumático familiarmente. Por quê? Porque do delegado que tirava droga da porta da escola, que enfrentava os traficantes, que tinha 2 grandes votações, eu estava numa situação que veio uma ordem judicial, decisão judicial, pedida pela Assembleia. O governador Beto Richa, ex-governador hoje, chama a Polícia Militar, a Secretaria de Segurança, entrega a ordem e determina o cumprimento. Nós sabendo que tinham grupos radicais, isso vocês mesmos identificaram os grupos radicais, a gente chama com o nome, mas o debate que nós tivemos se existiam black blocs ou não existiam, mas existiam alguns grupos radicais. E eu chamo de radical o Movimento Sem Terra, se era um movimento de reivindicação de funcionários públicos, entre eles professores, que tinham 8 ônibus do acampamento Sem Terra de Quedas do Iguaçu fazendo em Curitiba. Mais adiante, sindicalistas de São Paulo, da CUT, o que faziam numa reivindicação de professores. Então, por que eu divido em duas partes? Não tem como responder de uma vez só para todos aqueles manifestantes. Para mim, 90% dos manifestantes ou mais tinham o direito legítimo de estar lá. E é ali que me traz um episódio traumático. Como conseguir em 30 mil pessoas separar um grupo radical que a perícia, e agora eu passo as mãos tuas e do João, o parecer da Raquel Dodge, Procuradora-Geral da República, que pediu o arquivamento em definitivo do caso chamado 29 de abril, e ela reconhece ali numa perícia feita, eu não tinha conhecimento até a perícia, com as imagens de câmera da Prefeitura de Curitiba, demonstrando o exato momento que a perícia encomendada pelo Ministério Público identificou quando um grupo revoltoso arrancou as grades e partiu por cima da PM. E foi o momento que iniciou a confusão. Que iniciou. Né? A grande debate, Galindo, que eu já vi você falando, não sei se o João também... Acho que ninguém nega que foi ali que começou, né? Que eles tentaram tirar as grades. Mas como evitar que aquelas pessoas, e aí que eu vejo o ponto que poderia ser mudado, que estavam ali se manifestando, já que aquilo para nós, na nossa visão, foi uma tática de criar massa de manobra. Eu nunca me esqueço, nunca vou me esquecer, por isso eu tenho um ativismo tão forte de enxergar o senador Roberto Requião e a senadora Gleisi Hoffmann em cima de caminhões de som naquele dia, incentivando a massa a invadir a Assembleia Legislativa, com discursos de ordem, avisando, e está na perícia, está no parecer da Raquel Dodge, que existiam 2 senadores, Requião e Gleisi, em cima de carros de som, dizendo que o projeto agora vai ser votado. Ou seja, é mais ou menos dizer, vamos invadir a Assembleia. Um mês antes, para aqueles que não se lembram, a Assembleia foi invadida. Fevereiro, né? Foi 2 meses antes. Houve depredação de patrimônio público, vandalismo, houve até desaparecimento. Episódio do Camburão, né? Desaparecimento de objetos lá de dentro da Assembleia, que resultaram numa conta de mais de 50 mil reais para o patrimônio público. E eu trago uma novidade que o presidente da Assembleia me relatou há poucos dias. A APP Sindicato foi lá e pagou os prejuízos todos. Quem que pagou então? Quem estava e quem não estava lá. Foi o recolhimento do imposto sindical de todos os professores do Paraná que foram pagar os prejuízos de uma parte, porque houve um acordo, não pagaram tudo. Pagaram uma parte para a Assembleia não entrar com uma ação contra a PP. Quer dizer... Agora, o senhor está dizendo que houve manifestantes radicais, que eles derrubaram a grade, até aí acho que ninguém discorda, que realmente o pessoal tentou entrar... E a polícia tinha a orientação, logicamente, de cumprir até aí acho que ninguém discorda. Né? O que sempre se discutiu foi se a repressão passou dos limites necessários, se houve uso desnecessário de violência, porque afinal de contas 213 pessoas feridas, algumas gravemente, né? Veja, daí eu corrijo mais uma colocação tua que é importante até. A Raquel Dodge, Procuradora-Geral da República, uma pessoa que está acima da disputa ideológica, ela pediu a prisão do Lula, reforçando no Supremo, pediu a prisão do Aécio Neves, do PSDB, tem investigado o Temer com firmeza, quer dizer, ela não perdoa políticos.
Então não pode dizer que Raquel Dodge, procuradora-geral, afrouxou alguma coisa. Por isso que eu entreguei para vocês o relatório, acho que a Gazeta já deu até alguma matéria especial esse relatório, mas eu fiz simbolicamente. E ali ela reconhece nessa perícia que a Polícia Militar, principalmente o BOP, se posicionava quando havia o recuo desses manifestantes radicais, que vocês reconhecem que existiu, era a primeira linha. Quando eles vinham de novo ia bala de borracha, gás lacrimogêneo, eles recuavam de novo. Isso aconteceu por 1h30. Por isso ela entendeu, e está no parecer dela, que não houve excesso da Polícia Militar, houve excesso, e aí ela também entra no mesmo sentido que a gente lamenta muito, que os professores inocentes que se machucaram acabavam ficando numa segunda linha na mesma direção dos manifestantes. Quando você começou e falou, faria outra vez, se eu tivesse que colocar minha carreira em risco para repetir a manutenção da lei e da ordem, não deixar de depredar patrimônio público, vandalismo, eu faria de novo. O que eu faria diferente? O que foi traumático para mim e para minha família. Falava para você, minha mulher iniciou a vida dela como professora de matemática e minha sogra é diretora de escola. Eu tentaria isolar aquele grupo lá, mas já não tinha como prever que no dia da manifestação iam chegar ônibus de vários locais, você lembra que você cobriu? Tinha ônibus em todos os lugares do centro cívico. Mas o senhor estava certamente acompanhando, o senhor era secretário, certeza. Né? Estava olhando, até tinha boato que o senhor estava no helicóptero, depois... viram que era besteira, né? Bombas de helicóptero que nunca saíram, inventar outra coisa do camburão, você sabe que não é um camburão. O senhor teria como dar uma ordem para parar aquilo, né? Veja, o senhor chegou a pensar em fazer isso? Eu fiz a ordem de parar. Se você olhar o processo como um todo, a ordem que determinou chega... Mas antes? Chega. Não tinha momento, porque senão ia ter a destruição completa da Assembleia, do Centro Cívico. Porque para quem estava lá, eu estava lá, não parece que ia acontecer. Na verdade, fui eu e o doutor Olímpio e o doutor Jacóia, que juntos interrompemos o episódio independente de ordem do governador. Do Ministério Público, do Ministério Público. O doutor Olímpio e o doutor Jacóia me procuraram. Eu pedi no papel a presença de ambos para me ajudar na composição daquela situação, porque ali estava um delegado com uma carreira renomada, tentando evitar um confronto que pudesse ter pessoas inocentes, mas também não querendo que a lei e a ordem não fossem cumpridas. Podia ter morrido alguém, hoje a gente olha e vê que o doutor Jacó e o doutor Olímpio foram até o caminhão de som que estava na porta da prefeitura e chegaram a ser rudes com o movimento, que eles iam perder o respaldo da intermediação deles se não interrompessem as várias ondas de ataque que vinham contra a Polícia Militar. Isso não eram professores. Na verdade, aqueles que eram professores eram mais militantes do PT do que professores. Agora, os 90% é o que a gente mais... Agora, você falou de machucados, né? No relatório agora definitivo, ele traz um detalhamento das pessoas que acabaram se ferindo. São 193, se eu não me engano, pessoas com ferimentos leves ou levíssimos. 23 policiais militares leves ou levíssimos. Um manifestante com uma lesão grave e um policial militar com lesão grave. Quer dizer, proporcionalmente a 30 mil manifestantes e 300, 400 policiais, a Polícia Militar proporcionalmente também saiu ferida daquele episódio, porque ninguém ali estava porque queria ou voluntariamente, né? Muitos eram maridos e esposas, ou esposas e maridos de ambos os lados. Foi traumático para a Polícia Militar e para mim também, mas se tivesse que fazer cumprir a lei e a ordem num cargo público que eu estivesse, eu já falei isso, repito, não seria covarde, novamente eu cumpriria a lei e a ordem, claro, com essa ressalva, de tentar de alguma forma, quando acontece uma turba, um movimento como esse, é muito difícil isolar no meio da multidão quem são os radicais, os raivosos. O que me traz a atenção e me faz ser pré-candidato ao Senado é justamente a imagem que eu lembro todos os dias de Gleisi e Requião usando como massa de manobra os professores. Agora, deputado, você numa eleição para deputado, imagino que precisa menos votos do que numa eleição para senador, muita gente já concorda com esse teu discurso de professores ligados a alas mais radicais do PT, e de saída já te garante um eleitorado suficiente para eleger deputado. Agora, numa eleição para Senado, esse discurso talvez um pouco mais radical já começa a enfrentar uma dificuldade na medida em que precisa agregar mais eleitores. Esse debate do 29 de abril é inevitável na sua campanha. Como tentar trazer o pessoal que já não é, digamos assim, da turma dos teus convertidos, da turma que já entende, já
está mais alinhada a esse discurso que o senhor fez agora? Como trazer pessoas que estão numa posição menos radical no espectro ideológico para a tua campanha? João, vai ser fácil, muito fácil. Enquanto outros candidatos vão estar explicando corrupção, desvio de dinheiro público, vão ter investigações às pilhas, eu vou estar dizendo que eu tive que ser firme, eu tive que manter a lei e a ordem. Eu lamento que se feriram pessoas que estavam lá no meio da manifestação, mas eu não vou mudar uma vírgula. Se eu tiver que ser pré-candidato ao Senado, não vai ser agora me acovardando e dizer, olha, se eu for para uma função pública agora eu vou ser frouxo. Eu sou linha dura, eu fui criado assim com toda a minha carreira. Eu acho que os votos que eu já não tinha, que eram os alinhados à esquerda, professores, não dá para dizer que são todos. Eu tenho candidatos agora no PSL com o Bolsonaro que são diretores de escola. Eu elegi 18 professores na última eleição, vereadores, com vídeos meus em campanha. Eu vou citar só um. Professor Anderson, mais votado de Laranjeiras do Sul, professor da Universidade Federal da Fronteira. Quer dizer, um dos recintos mais isolados da esquerda radical numa universidade. Eu acho que chegou a hora dos professores de verdade tomarem aquela APP sindicato e fazerem uma representação de categoria, não uma representação de partido político hoje. Infelizmente, alguém tem que falar como eu falo. Muitos políticos, quando tem um tema espinhoso com esse, eles saboneteiam, escarregam dali comigo, é linha reta o que eu tenho que falar. Agora, o senhor falou dos manifestantes de esquerda, radicais, mas justamente é uma crítica que se faz também ao senhor e ao seu candidato a presidente, né, do radicalismo para o outro lado, né, para a direita. O senhor se considera um radical, primeiro? Veja, o pessoal brinca comigo que eu sou um Bolsonaro light, que eu sou radical na questão da segurança pública, do enfrentamento com os bandidos, mas também não concordo com tudo que pode ter em relação a debates sobre projetos de lei, reformas. Algumas eu discordo de alguns votos do Bolsonaro, mas eu fico próximo, primeiro, pela amizade, pela proximidade, de debater com ele, e eu convenço ele de muitos votos. Fui eu que debati com ele e convenci ele a votar contra o cadastro positivo, em plenário. Passei 1 hora explicando que ele ia fazer uma quebra de sigilo bancário e fiscal em massa da população brasileira para os grandes bancos. O discurso de que aquela votação do cadastro positivo era para baixar juro para quem é pobre é uma mentira deslavada, né? Já viu o banco baixar juro? Eles queriam dar nota para os brasileiros. Então, veja, quando se fala de Bolsonaro, eu tenho total alinhamento dele na questão de segurança pública, do enfrentamento com a bandidagem. Você mesmo me mostrou uma matéria agora há pouco, um comerciante que morreu aqui no centro de Curitiba, depois de tantos assaltos, morreu do coração. Como é que nós vamos falar para a família dele? Olha, quem assaltou lá é uma vítima da sociedade, quem está assaltando teu marido, porque ele está passando fome na rua, de vez ele procurar emprego, um abrigo, ele prefere botar a arma na mão e assaltar, matou teu marido do coração. Então é difícil hoje, numa sociedade que está clamando por segurança, não ter um discurso forte de segurança, porque não tem outra saída. O discurso meio termo não funciona mais com a bandidagem. Você acha que também, além da questão da segurança, eu acho que se debate também muito o radicalismo das suas posições, e aí também do próprio Bolsonaro, que é teu candidato, em outros aspectos. Ele já deu declarações polêmicas sobre fechamento do Congresso. A respeito desse posicionamento ideológico, que vai além da questão da segurança pública, tem também muita afinidade com o Bolsonaro? Como que é? Nessa questão política, muita afinidade. Veja, mas, por exemplo, ele falou que se fosse presidente fecharia o Congresso. Veja, quando ele fala em fechar o Congresso, e ele já deu duas posições, né? Fechar o Congresso e levar para 200 deputados federais, mudar a Constituição para que de vez de 513 virarem 200, foi a última posição que é a que nós estamos trabalhando para a campanha, o Congresso ser 200 deputados federais, eu acho que é a mais estável. Aí entra o que eu falei para vocês, fechamento do Congresso, eu não concordo. Mas eu quero estar próximo dele para dizer para ele, será que não é no momento... E foi, no momento de revolta. Se você perguntar para a população brasileira, nós estamos num debate de alto nível aqui. Mas pergunte aí fora, do jeito que o pessoal está virado com o Congresso Nacional, se vai ter gente indo para a rua para defender o fechamento do Congresso. Nós temos mais de 50%... Mas isso é perigoso, né? Porque se a gente for fazer tudo que a gente está com vontade de fazer porque está com revolta, a gente acaba com a Constituição, faz uma ditadura, fecha o Congresso e acabou. Né? A ditadura... vinha do PT, que queria fazer o controle dos meios de comunicação. Não, mas o senhor mesmo falou que o senhor concorda com isso, que não é eu o acho caminho. Veja, o melhor caminho não é o fechamento do Congresso. Eu acho que ele tem muito voto hoje,
porque ele sua, ele transpira a indignação do povo brasileiro. O cara está pé da vida aí na rua hoje. A minha função como alguém que dá estabilidade, que tem conhecimento jurídico, 30 anos, o ano que vem, só em órgãos públicos, concurso, mérito, eu chego do lado dele e tenho a capacidade de falar assim, não é bem assim. Vamos transformar essa tua sensação de indignação num projeto que a população apoie, de 200 deputados federais na Câmara e de 2 por estado, 3... Você entendeu? Eu acho que a função nossa, de alguém que hoje é um líder nato, porque transpira a indignação da população, é moldar esses discursos em relação à família, em relação à política. Eu acho que a proximidade minha e de mais uns 5, 6 que estão ao lado dele, é de transformar esses projetos que podem parecer no primeiro momento radicais em projetos viáveis com apoio popular. Porque o senhor entende a preocupação de todo mundo com a possibilidade, porque o país passou recentemente por uma ditadura, etc. Né? A intervenção militar tem mais de 50% de aprovação. Você vê como é que a população está na rua, né? Mas o senhor entende que a preocupação de quem é adepto da democracia com esse tipo de declaração, com esse tipo de... eu vejo o seguinte... De alguém que está com... Repito para você, ele transpira a indignação do povo brasileiro. E quando ele fala isso, ele tem um respaldo enorme. A minha função, como alguém que tem um conhecimento jurídico, que passou por muitas entidades, Exército, Polícia Militar, Polícia Federal, agora 8 anos no Congresso, é dar formato para esses projetos. Por exemplo, ele assinou comigo na semana retrasada um projeto extremamente polêmico que eu construí de um discurso dele. Certo dia, em Dourados, no Mato Grosso do Sul, ele subiu no caminhão do som extremamente revoltado. Dilma estava na Espanha ou em Portugal com o nosso dinheiro público fazendo campanha contra o golpe, Lula preso, Lula tem que ser livre, e os meios de comunicação e a Gazeta fez matéria dizendo também que ela estava com o dinheiro de benefício de ex-presidente, escolta armada, passagem aérea em classe executiva, etc. E tal. Daquela revolta, isso não pode, aquela revolta dele, eu escrevi para ele, ele assinou comigo, nós somos coautores do projeto de lei que revoga os benefícios de ex-presidentes da República, tudo. De Sarney, Collor, Dilma, Lula, Fernando Henrique, provavelmente de Michel Temer e dele, se ele for ex-presidente um dia. Então acho que a nossa função em volta dele, que tem essa liderança nata, é dar formato no que ele fala. Esse é um exemplo claro. Revogar os ex-benefícios desses presidentes que nos humilham diariamente. O Lula está preso. Essa semana mesmo, nós estamos num embate grande. O que nós vamos fazer no Congresso Nacional quando a gente descobriu que ele manteve os benefícios? Ainda tem carros, veículos, seguranças com salário, pagos com patrimônio, com dinheiro público, para ele preso, cumprindo pena. Isso você concorda, não é viés ideológico, né? É moralidade pública isso. Deputado, o senhor está agora no partido do Bolsonaro, mas antes disso já passou por PEN, Solidariedade, PSDB, quer dizer, por que o senhor troca tanto de partido, deputado? Veja, primeiro o PSDB. Eu me elegi pelo PSDB. A primeira CPI que eu fui participar, eles tinham o meu perfil, delegado da Polícia Federal, investigador, grandes operações. Dessas grandes operações, eu fiz várias com o juiz Sérgio Moro, de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, muitas operações que eu coordenei foram com o juiz Sérgio Moro. Então, os partidos que eu passei, nos 8 anos eu participei de todas as CPIs do Congresso, mais de 15 CPIs eu participei do Congresso. De tráfico de pessoas, as da Petrobras, dos fundos de pensão, a JBS, mas eu vou chegar numa que foi a primeira, do Cachoeira. Eu comecei a investigar, requisitar papéis, quebras de sigilo, etc., focado no governador do Distrito Federal do PT, Agnello Queiroz. E os documentos que chegaram mostraram o envolvimento direto de Agnello Queiroz com aqueles casos de corrupção, mas veio o governador Marconi Perillo do PSDB de carona, era da onde veio o Cachoeira, etc. Eu não tive a mínima dúvida que eu tinha que cumprir a minha função. Não uma função de alguém de partido político, João, mas uma função que eu estava lá representando a população. Eu coloquei a convocação e foi aprovada do governador do meu próprio partido. Aí eu te pergunto, como é que eu continuo no partido que eu convoquei o próprio governador do partido? A partir daí eu não tinha mais acesso a comissões, etc. Só sobrou mudar. E o último eu falava para vocês agora há pouco, né, nessas mudanças.
A última, eu imaginei o candidato totalmente alinhado à direita, que assume isso, poucos assumem. Geralmente o pessoal gosta de ficar no centro, esquerda, centro-direita para agregar uma voto. Eu sou um candidato assumidamente conservador na questão de família e nessa questão da mudança, o Solidariedade estava lançando Aldo Rebelo, do PCdoB, comunista, fundador do Partido Comunista, junto com o seu irmão, presidente da República. Outro fato que levou à mudança, no mesmo caminho. Eu fui um dos autores, nós somos 3 autores das 10 medidas contra a corrupção. 2,5 milhões de assinaturas do procurador Deltan Dallagnol e várias autoridades organizando a coleta, só que quando chega ao Congresso Nacional, aquilo não podia virar um projeto de lei. Tinham que ter deputados requisitando a transformação das assinaturas. Então eu, o deputado Diego Garcia e mais um deputado de São Paulo assinamos, olha, virou do avesso a minha vida partidária. Eu fui membro da comissão especial das 10 medidas e no dia da votação o partido me retirou da comissão. Vocês lembram desse fato? Quando eu fui votar as 10 medidas, como as 10 medidas tinham virado 2, tinha virado aquela esculhambação, eles me retiraram para não votar integralmente. Então eu acho que as mudanças, quem votou no delegado Francisquini para deputado federal, votou na personalidade, no jeito, na fiscalização, e eu ia perder todos os meus votos se chegasse lá e eu votasse contra as 10 medidas da corrupção, se eu, depois de pedir o impeachment da Dilma. Um dos pedidos de impeachment da Dilma era meu, eu fui da comissão especial do impeachment. Qual foi o tema do impeachment? Pedalada fiscal. Até aquela época não tinha ainda a Lava Jato tão avançada em corrupção com Dilma. Como é que depois no Temer eu ia votar contra a investigação do Temer? Só 50 deputados que votaram pelo impeachment de Dilma tiveram a coerência das malas de dinheiro com o Temer, do apartamento do Gedel, de pedir para investigar o Temer. Ele escapou, mas eu não escapei com a minha honradez perante o meu voto. Eu acho que as mudanças de partido têm sido pela falta, como você disse, os partidos viraram uma gelatina política e eu não me sentia representado onde eu estava. Espero que agora o PSL realmente se vista de um partido de direita e possa assumir as bandeiras que eu venho defendendo nesses 8 anos. Queria pedir para o Rodrigo Sierpinski, ali a gente tem uma pergunta que a nossa correspondente, a Catarina Scortetti, nossa correspondente em Brasília, mandou para o deputado. Não sei se já tem como colocar no ar, vamos assistir então. Olá, colegas da Gazeta do Povo, deputado Francisquini. Um mecanismo que promete expurgar as chamadas legendas de aluguel foi aprovado no final do ano passado pelo Congresso Nacional. Na prática, é o resgate da cláusula de barreira que estabelece um desempenho eleitoral mínimo para os partidos políticos e que vai valer para a disputa de 2018. A ideia da nova regra é, de um lado, tentar reduzir a quantidade de siglas existentes hoje no país e, por outro lado, fortalecer aqueles partidos políticos que detêm, de fato, algum conteúdo programático e ideológico. O senhor concorda com a cláusula de barreira, mesmo com a possibilidade de o Partido Social Liberal, PSL, se enroscar na nova regra? Veja, além de concordar, Catarina, eu votei a favor da cláusula de barreira, mesmo estando no Solidariedade, que tinha a mesma condição do PSL. Eu acho que essa é a diferença. Muitos me acusam, linha dura demais, 29 de abril, mas corrupção e falta de alinhamento ideológico com o meu eleitor, que me colocou lá, não. Então como é que agora eu ia votar para não acabar com os partidos de aluguel que se vendem a cada eleição para dar tempo de TV? Então não só eu votei pela cláusula de barreira para acabar com os partidos de aluguel, como votei também contra a criação do Fundo Público de Campanha. A criação do Fundo Público de Campanha, que pegou quase 2 bilhões de patrimônio público para ser colocado, que eram para saúde, educação, segurança, para fazer campanha esse ano, eu votei contra. Prejudica quem? Prejudica um candidato à reeleição. Inclusive Bolsonaro já fez e eu segui o alinhamento dele, já abri mão. Tudo que vier de fundo público de campanha para minha eleição de pré-candidato ao Senado eu não vou utilizar. Nós iremos utilizar só as doações de pessoa física. É um experimento, é um laboratório, pode acabar numa não eleição minha ao Senado e do Bolsonaro ao presidente, vai. Mas chegou a hora de a gente testar a população, se ela realmente quer candidatos que não usem o dinheiro público, que sobrevivam daqueles que têm alinhamento ideológico e querem fazer uma pequena doação para ajudar o candidato, ou realmente o sistema representa um espelho, infelizmente, da sociedade brasileira. Deputado, a gente vai passar agora para a segunda parte, que são os grandes temas que o senhor vai enfrentar em Brasília, caso o senhor
esteja lá, né, no Senado. Um deles o senhor já tratou na Câmara agora como deputado federal, mas deve continuar tendo consequências, que é a reforma trabalhista, né? O senhor até antes de começar a gravação, o senhor falou, eu quero falar de reforma trabalhista. O senhor acha que tem assuntos pendentes ainda? Eu acho que tem assuntos pendentes. Até poucos dias antes da votação da reforma, eu era a favor da reforma trabalhista, mas um dos fatos me chamou muita atenção e me fez votar contra a reforma trabalhista. Eu concordo com o fim do imposto sindical. Na verdade, eu sabia desse baque, porque não são todos os sindicatos que são bandidos. E eu falo abertamente, sindicato bandido, aquele que só extorque o patrão, toma dinheiro do imposto sindical e não representa ninguém, é uma panelinha de sempre, inclusive alguns aqui do Paraná. Eu votei contra a reforma pelo artigo que diz que o acordo ou convenção coletiva de trabalho, ela suplanta a lei, a própria lei. Ou seja, nós colocamos os empregados e os patrões na mão dos sindicatos. Ele faz uma greve para a empresa, coloca ela à beira da falência e faz como alguns já fizeram esse ano. Transforma o imposto sindical que eles perderam por lei numa contribuição voluntária do patrão. Quem vai pagar a conta desse artigo que diz que a convenção coletiva, o acordo coletivo do sindicato com a empresa vale mais do que a lei? O preço do produto final. Seja ele um serviço ou um produto. É óbvio que o dono da empresa vai colocar esse custo extra desse acordo que ele tem que fazer lá na ponta. Se você fizer um levantamento, hoje muitas empresas estão pagando imposto sindical como contribuição voluntária nos acordos e convenções coletivas. Eu acho que esse artigo, na minha visão, ele é inconstitucional, porque a Constituição garante o império da lei. A lei é que rege as relações. Não pode a própria lei dizer que ela não existe, dizendo que um acordo de sindicato vale mais que a lei. Eu prevejo que há alguns anos esse ponto vai ser um ponto nevrálgico. Tanto patrões como empregados vão lembrar desse ponto. E eu tenho certeza que o Senado vai ter que ser a casa que vai ter que entrar nesse ponto ou regulamentar melhor, porque não são todas as leis que podem ser suplantadas, os direitos fundamentais ele não chega a atingir, mas regular hora extra, férias, etc., coisas que mexem na vida de uma empresa, esses acordos podem. E seria um dos casos da reforma trabalhista que a gente teria que rever no Senado, essa questão dos acordos e convenções coletivas. Uma outra discussão que também teve muito na Câmara nos últimos 2 anos e acabou não prosperando é a questão da reforma previdenciária. É até difícil falar de um projeto da reforma previdenciária porque foram tantas versões que chegaram a passar na Câmara, mas de modo geral, do que foi debatido e tal, você tem um posicionamento sobre as principais questões, a idade mínima, essas grandes questões da reforma, como que o senhor se posiciona, deputado? João, da mesma forma que eu me posicionei na reforma trabalhista, a parte que era boa, que poderia ajudar o país a sair da crise, melhorar as relações, gerar talvez mais flexibilidade até para o trabalhador em relação das empresas, eu era favorável na trabalhista. Alguns pontos eram tão graves que me fizeram votar contra. Eu votaria contra a reforma da Previdência naqueles formatos que eu vi. Vou citar para você 2 pontos principais para a gente não se alongar demais, por que eu votaria contra. Idade mínima de aposentadoria 65 anos com 40 anos, que é 39, né? 40 anos de contribuição. Primeiro disseram que iam tirar os militares, depois começaram a trazer eles mais para perto. Depois falaram que os professores iam ter uma idade diferente, depois voltou. Eram várias versões a cada momento. Mas eu imagino um trabalhador rural, que no primeiro momento estava, depois não estava. Então vou considerar o primeiro projeto, trabalhador rural, 65 anos com a enxada na mão. Eu que sou de Cianorte, nascido em Londrina, mas sou criado em Cianorte, sei o que é um trabalhador rural com a enxada na mão. Com 50 anos parece que ele tem 70, trabalhando de sol a sol. Ninguém chega em 65 anos com 40, já estaria morto. Um soldado da Polícia Militar, imagine, 60 anos, a expectativa de vida do policial militar é 63. Como é que nós vamos aposentar ele com 65 de idade mínima? Professor, eu tenho minha sogra dentro de sala de aula, me fala, você imagina o que é passar 40 anos em pé em sala de aula? Porque não é todo mundo que vai para a diretoria, que vai para uma função de assessoria em secretarias. A grande maioria, 99%, está dentro de sala de aula. Imagina 40 anos em pé. Então não podia votar um escárnio desse que era a reforma. Principalmente porque eles não tinham cortado os pontos mais importantes. Ninguém cortou cargo de confiança do governo.
cargos das estatais que estão inchados, explodindo. Aposentadorias especiais de políticos. As emendas de deputados podiam diminuir um pouco, algumas emendas deixadas da saúde. Poderia ter feito muita coisa. Verbas de publicidade. Tem que ter verba de publicidade para propaganda de prevenção, de casos importantes. Mas tem. Mas a grande maioria das estatais do governo Lula serviram para comprar veículos do Banco do Brasil, Caixa Econômica, etc. Então, eles, sem cortar isso, queriam cortar do trabalhador, jogar ele para 65. E tinha um detalhe, o IBGE poderia aumentar a expectativa de vida e subir para 67, 69. Vocês chegaram a ver esse item? Era o mais pernicioso. Conforme o IBGE aumentasse a expectativa de vida do brasileiro, eles podiam de 2 em 2 anos ir subindo. E o último motivo, a pensão por morte. Para mim, essa era a que mais doía na hora de votar e eu não ia conseguir votar a reforma. A viúva. Vamos pegar um exemplo. A viúva, dona de casa, perdeu seu marido, trauma. Todo mundo que perde o marido fica sem chão de um mês para outro, principalmente para aquela que é o sustentáculo emocional da família, a mãe que fica em casa. E a pensão por morte ia virar 50% da média dos últimos salários. Isso quer dizer que de um mês para o outro, ela, além de perder o marido, perder o chão, a estabilidade do lar dela, eu ia votar dizendo para ela, ó, a senhora agora que é viúva, perdeu seu marido, só vai ter metade do salário para pagar as mesmas contas que você tinha antes. Então não tem. Se o governo fizer a lição de casa e enxugar um pouco esse exagero que está lá em Brasília, sobra dinheiro para as reformas. Eu acho que o Senado, por ser a casa mais estável, a casa que eles chamam de revisora, ela que tem que dar estabilidade, e os últimos anos nós temos o quê? Metade do Senado, ou 70%, é um número assim, respondendo crimes da Lava Jato. É um número estapafúrdio, eu vi no Congresso em Foco, daqui a pouco a gente pode ver esse detalhe, mas mais da metade do Senado hoje responde crimes na Lava Jato. Então, chegou a hora de renovar o Senado. Essa é a motivação da gente estar aqui hoje. Uma última reforma que a gente queria saber a sua opinião é a reforma política. Voto distrital, voto proporcional, distrital misto. O que mais que o senhor é a favor, o que o senhor é contra na reforma política? Galindo, eu votaria o distrital misto. E aqui, quando eu assumo publicamente uma posição, não adianta partido mudar. O distrital misto, porque eu vejo uma eleição com 2 objetivos. Um, primeiro, para ter um representante local, para ter o líder de uma região, por exemplo, o litoral do Paraná, a fronteira, a região metropolitana, o centro, o norte, ter pelo menos metade das vagas eleitas com voto distrital. E o misto, porque a gente não deixa de ter o representante de estado, aquele que representa um segmento, que tem poucas pessoas em cada região, mas ele representa um segmento de pessoas. Eu acho que na Alemanha o distrital misto já funciona há muito tempo, em outros países, e ele traz uma representatividade. Ele não deixa de ter a minoria na questão geográfica, mas ele também não deixa de respeitar aqueles que obtêm a maior votação. O distritão, que a gente falou várias vezes, inclusive o debate acalorado era a questão do distritão, porque não queriam botar como opção o distrital misto, ele era menos pior que o sistema atual, porque no distritão se elegiam os mais votados. Acabava com um partido de aluguel, com um esquema para fazer legenda, os tiriricas da vida que existem hoje em todo o país, existem no Paraná também, que são puxadores de voto para eleger nomes desconhecidos. Então, naquele momento que a gente via entre distritão e permanecer com esse voto de legenda, o distritão era melhor. Mas o sistema que eu quero votar no Senado um dia é o distrital misto. O que o senhor acha ruim no atual sistema proporcional? Eu acho que isso mesmo, é a questão do voto de legenda, eleger pessoas desconhecidas da população, que não tem a representatividade. Inclusive no lista fechada. Do Paraná, é isso aí que o senhor Eu acho que tem vários que são puxadores de voto. Eu não digo para deputado federal, mas se você pegar, tem municípios que um grande puxador de voto arrastou 2 desconhecidos para dentro. Em São Paulo, o Tiririca elegeu 5, 6 e por aí afora. Eu vejo o sistema muito pernicioso do voto de legenda, porque ele não traz nem a representatividade regional, ele traz o cacique do partido. O PT tentou até a última hora votar o lista fechada. É o pior de todos, disparado. O partido, dentro da ditadura, que a gente fala de partido, ele escolhe a sequência dos candidatos e põe o tal Tiririca na 3ª e 4ª, e põe o Zé Dirceu na 1ª. Aí ele vai empurrando todo mundo com aquele voto, que vai ser o somatório, vai elegendo na sequência, do primeiro por último. Acho que esse é o pior de todos para a nossa democracia.
Sobre alguns temas que o senhor vai enfrentar, esse aqui acho que é fácil de adivinhar, né? A sua posição sobre a Lava Jato, e queria que o senhor falasse, como a gente está pedindo para todos também aqui, sobre a situação do presidente Lula. Se o senhor acha que houve alguma injustiça, e para os outros que estão na sequência aí para se responder. Galindo, a minha posição sempre foi essa. Eu fui um dos autores do impeachment, fui da comissão especial do impeachment, votei a questão contra a lei de abuso de autoridade, em defesa principalmente dos profissionais da Lava Jato, seja o juiz Sérgio Moro, seja os procuradores da República, os delegados da Polícia Federal. Quantas CPIs eu que tive que sozinho fazer a defesa dos delegados, pareciam que eles eram os bandidos. Hoje, na versão do PT, a Lava Jato é uma instituição de perseguição política, o juiz Sérgio Moro é bandido, na visão deles, a Polícia Federal é uma polícia política. Então, não é possível que ninguém se levante. Essa é a posição assumida. Não estou dizendo do bastidor, Galindo. João, posição assumida de Gleisi e Requião. Moro bandido, persegue o Lula é um injustiçado preso. Quer dizer, não dá mais para continuar. Eu acho que a Lava Jato é uma instituição de Estado. O juiz Sérgio Moro é uma referência exemplar para todo o Brasil. Os procuradores e os delegados atuaram no limite da lei e das suas responsabilidades. E nós não podemos assistir um Senado todo omisso. Eu assisti lá em defesa da Lava Jato, senador Magno Malta, Ana Amélia, talvez mais dois, Lazier Martins, Caiado. O resto dos 80 e pouco, 81 senadores, os outros 70 e poucos, totalmente omissos, com uma instituição que está passando o Brasil a limpo. Que país do mundo o Senado está com 90% dele omisso, ouvindo um após o outro subir, chamando um juiz, referência mundial, prêmios mundiais, como Sérgio Moro, de bandido. Então eu acho que a Lava Jato é uma instituição de Estado, não tem mais como ninguém mexer, é um cacho de abelha com a população mexendo na Lava Jato. E o Lula está onde não está bem no lugar que deveria estar, ele devia estar no presídio. Eu acho que no primeiro momento o juiz Sérgio Moro acertou, mas agora a juíza de execução deve levar ele para o presídio. Os vizinhos da Santa Cândida lá da Polícia Federal estão acuados. Esses dias um delegado foi lá e deu um bicudo na caixa de som. Estava com o filho de 45 dias em casa, a parede do muro dele é uma quadra virada para lá, a criança chorando o dia inteiro com dor de ouvido. Ontem eu divulguei um vídeo de um idoso saindo com um andador, indo para casa de parentes que não consegue mais ficar lá, porque o bom dia Lula, boa tarde Lula, boa noite Lula, em caminhões de som, em carros de som. Então o Lula tem que ir para um presídio, num local isolado, ele tem 12 anos de reclusão e mais 5 processos para ser julgado. Vai terminar em mais de 50 anos de prisão. Claro, tem os benefícios, cumpre cada 3 dias só que ele está no lugar errado. Ali não é para cumprir pena, está na hora do Lula ir para o presídio. Essa que é a minha posição. Não é todo mundo que fala assim na lata como eu falo, mas talvez seja essa a diferença que o João bem colocou, né? Isso não te atrapalha, isso não te ajuda. Alinhamento ideológico, falar o que eu penso. Posso ser criticado e muito, mas todo mundo sabe o que esperar de mim, como você falou. Eu já sei o que esperar disso. Então as pessoas sabem o que esperar de mim. Não vai ter acordo de bastidor, não vai ter acordo de partido político, que eu vim aqui assumir que ia votar um voto distrital misto e de repente eu estou votando na lista fechada com o PT lá em Brasília. Deputado, um outro assunto também, né? Esse assunto da esfera de discussão lá em Brasília é a questão do aborto. Como que o senhor se posiciona nesse caso? Veja, são 3 assuntos que têm muito vínculo, que é a questão de família, né? Eu já falei desse projeto da suposta arte que nós vemos, a esquerda vê como arte, nós de direita vemos como pedofilia. Crianças se relacionando com artistas nus com os órgãos genitais expostos. Mas também o aborto é outra questão. Eu acho que a lei atual está alinhada. O estupro e o risco de vida da gestante é o suficiente. Eu sou totalmente também, né? Contra. A anencefalia também, né? O Supremo fez essa questão da anencefalia. Eu não sou dos radicais, mas eu sou totalmente contra qualquer tipo de regularização de aborto ou de permissão que uma jovem que não queira mais ter o parto até tal mês de gestação. Eu sou totalmente contra o aborto. As cláusulas legais que já estão na lei do estupro, do risco de vida iminente, já estão ali. E vários outros. Acho que de família tem mais um monte de coisa, né, que é polêmica em relação às posições que nós assumimos dentro A gente sempre pergunta também aqui de casamento gay e de adoção por casais homoafetivos, né? Veja, o casamento religioso
Sim, outra coisa. Eu sou totalmente contra o religioso. A gente está falando aqui de legislação mesmo. E a união estável. Mas tinha projeto do Jean Willis que até colocava um pastor, um padre que não aceitasse como crime de homofobia. Mas no caso de um casamento em cartório, assim, união civil. A união já está regulamentada, já é andamento. Mas não tem lei, né? Não tem lei. Eu não votaria essa lei, mas eu acho que a sociedade se regulamenta sozinha. Eu acho que os direitos previdenciários, a estabilidade, mas não votaria um casamento, a autorização de criar um crime de homofobia para um padre e um pastor que não queira fazer um casamento religioso. Eu não sou radical, convivo diariamente com muitas pessoas homossexuais, heterossexuais, e não tenho nenhum problema. Então eu não posso ser considerado homofóbico porque eu não quero um kit gay dentro de escola para criança de 6, 7 anos de idade. E a adoção, mesma forma. Eu não sinto ainda que a adoção possa ser aprovada pelo Congresso Nacional. Eu votaria contra a adoção. Certo. Deputado, a gente sempre encerra aqui com um bate-bola, que é uma pergunta com resposta mais curta para o eleitor conhecer o senhor, saber seus gostos, suas preferências. E a gente começa sempre perguntando: qual foi o primeiro emprego do candidato? Qual foi o seu primeiro emprego? Acho que com 14 anos fui estagiário do meu pai. Meu pai tinha uma empresa de engenharia em Cianorte, lá no interior do Paraná, uma pequena empresa familiar. E eu me lembro muito bem, e isso me traz muitas lembranças de família, etc., da convivência com ele. Ele já é falecido há mais de 10 anos, mas deixou uma referência enorme na região. Veja, eu fiz 1/4 dos votos de deputado da cidade, 10 mil votos, onde tem 40 mil votos bons na cidade. Quer dizer, não moro lá há mais de 30, então uma referência muito positiva. E eu fui o estagiário do meu pai lá, e hoje eu vejo a legislação dizendo que para trabalhar com 16 tem que ser aprendiz. Ficar na rua mexendo com droga, com violência, pode. Agora, onde tem vaga para todos esses jovens aprendizes, etc.? Não tem. Então, eu também votaria uma reforma, é polêmico, de deixar com 14 anos o jovem poder, se ele tiver o estudo ao mesmo tempo, se tiver um jeito de fiscalizar que ele mantenha o estudo, que ele possa trabalhar aos 14. Não votaria contra uma proposta como essa. Poderia até ser autor dela. Um livro que marcou sua vida, seu livro favorito? Veja, acho que não dá para se falar, não é um livro, mas é onde eu busco diariamente, está em cima da minha mesa, todo mundo que chega vê a Bíblia em cima da minha mesa. Não sou um radical religioso, mas tenho a minha fé, tenho a minha igreja. Até hoje a gente estava falando da Assembleia de Deus. Hoje né? A minha igreja, onde o meu pastor, que era o pastor Pimentel, já falecido também, era o meu pastor, hoje é o pastor Gabi, alguém que a gente tem uma amizade, um carinho, sabe a diferença de tudo que tem aí fora hoje do meu pastor. A Bíblia está na minha mesa, mas livros mesmo, eu estou acabando 2 livros agora. Uma é da psicóloga americana Chrissie Williams, que fala sobre o autismo, como lidar com as crianças, principalmente a questão de crise com autismo. Eu virei o presidente da Frente Parlamentar do Autismo por Deus ter me dado um presente dentro de casa, que é o Bernardinho, meu filho de 7 anos, que é espectro autista, e muitos dos projetos de segurança pública foram agregados com projetos de autismo. Eu fui o relator da lei que estava há mais de 10 anos parado, que criou a obrigação do Sistema Único de Saúde de fazer o diagnóstico precoce de bebês até 18 meses de vida com autismo. Então, é um projeto que me orgulha enormemente, porque nos Estados Unidos essa é a diferença no tratamento do autismo, identificar os bebês até os 18 meses para dar o tratamento adequado. Virou lei, eu fui o relator e autor do substitutivo. Então, praticamente eu sou o autor, porque eu apresentei um projeto novo como relator, que foi o que foi aprovado e virou lei. E também da professora Maria Helena, que é uma psicóloga de Curitiba, também sobre autismo. Ela é a médica, a psicóloga do Bernardinho, e tem um livro sobre transtorno espectro autista, e eu sempre uso esse livro como referência. Acho que cumpre o que eu acho hoje importante dentro da minha formação ideológica, essa questão de complementar o que a gente está fazendo com a questão da criança com deficiência. Um filme. Vocês também vão andar. Eu acho que o filme podia vir aqui fazer como a maioria dos candidatos, um filme bonito, um autor daqueles que parece que eu sou um cara super culto,
Mas eu sou pai de 4 filhos homens, sou padrinho de uns 10 meninos aí espalhados com os amigos que gostam, sabem que eu sou muito família, sou muito ligado, eu e minha esposa, a gente gosta disso, de ser padrinho. Ela, aniversário, Natal, ela me lembra, é aquele agora, não sei, e a gente vai indo. Eu vou ver os heróis da Marvel. O último que eu vi foi Guerra Infinita. Ia ser bonito falar que eu vi algum filme famoso aqui, uma coisa, não sei o que, que traz alguma história bonita, mas eu vou ver filme de família de verdade. Os filmes que eu vi, acho que foi o Guerra Infinita, o último. Você já assistiu, João? Não, não assisti. Pode ir que você vai gostar. Você tem filho já, João? Tem uma filha. Mas a filha dele é muito pequena para ver isso ainda. Uma música que o senhor gosta? Veja, eu sou muito ligado a muitos amigos que cantam nas igrejas. Um dos meus favoritos é o irmão Lázaro. É um campeão de votos da Bahia. O irmão Lázaro, eu tenho escutado muito, ele é um pregador também muito conhecido, gosto muito das músicas dele, mas também no horário de folga eu gosto de um sertanejo também. Eu e minha esposa... Alguma música específica, assim? Não, a gente gosta de vários cantores e vários, a gente gosta de todos. Mas a gente escuta no carro muita música gospel, a gente escuta no carro. Um político que o senhor admira? Acho que o próprio Bolsonaro, para mim, virou uma referência nos últimos anos. Pela perseverança dele, e ele aguenta a pancada, Rogério. É uma atrás da outra. Não tem um dia que eu não amanheço com alguma notícia da minha assessoria de imprensa dizendo agora foi a Folha, agora foi o Estadão, agora foi o Globo. Algum veículo, um dia ele é homofóbico, um dia ele não gosta de mulher, no outro dia ele é racista. Nunca falam de corrupção, que ele é ladrão, roubou, assaltou, mas esses carimbos criam diariamente. Eu vejo 2 pré-candidatos a presidente que têm assuntos com mulheres. Não vou dizer o nome deles, não vou dar, mas tem 2 que têm problemas, inclusive já bateram em mulher. E ele, que é o machista, quer dizer, as coisas também não se encaixam. Eu acho que esse discurso dele, que é muito o discurso do paizão, do pai que a gente tem na mesa de domingo, que fala aquelas coisas que não são politicamente corretas quando está comendo macarrão na mesa de domingo, é a cara do Bolsonaro. Só que ele é muito leal, muito fiel, muito duro para mudar o país. O país está doente. Eu vejo assim, que estou há 8 anos lá em todas as CPIs. O país não vai mais, está doente, só aspirina e Dorflex não é remédio para curar o Brasil. E eu falo que o remédio chama Bolsonaro. E sem ser político necessariamente, assim, mas uma personalidade mundial que o senhor considera inspiradora? Olha, Galindo, não podia deixar de fazer uma referência também polêmica. Aqui também a gente vem para mostrar o nosso alinhamento ideológico, não é só para fazer bonito e discurso para inglês ver. Mas eu acho que o Trump é o presidente dos Estados Unidos. Ele governa para os Estados Unidos. Ele faz políticas que podem não agradar o Brasil, a África, a Europa, mas ele cortou 10 trilhões de impostos dos americanos. Todo mundo disse que ele ia quebrar o país e o país retomou a economia, que voltou a crescer, gerar empregos, etc. Ele tem discursos duros com questão de migração, com questões ideológicas pesadas, mas ele faz isso em defesa do país dele. Talvez por isso também que o meu alinhamento com o Bolsonaro seja esse. Está na hora de um presidente pensar no Brasil e não como Lula e Dilma. Nós votamos faz 2 semanas no Congresso o calote de 1 bilhão e 300 milhões. Eu votei contra porque eu não consegui votar isso. 1 bilhão e 300 milhões do calote que a Venezuela e Moçambique deram no Brasil. Dilma fez obras no exterior com as empreiteiras da Lava Jato, financiadas pelo BNDES. Venezuela não pagou o financiamento, Moçambique não pagou, e quem era o fiador, o garantidor? O governo brasileiro. Então todos os brasileiros tiveram que pagar a conta e o Congresso Nacional votar. Então eu admiro o Trump não pelo que ele faz pelo Brasil, mas pelo que ele faz pelos americanos e o que eu quero que um Bolsonaro faça pelo Brasil. E a gente pede no final aqui sempre uma saia justa aqui, que o senhor faça um elogio para cada concorrente. Você me contou essa aí. Eu digo o nome e o senhor diz pelo menos, nem que seja em uma palavra, um elogio para essa pessoa. Começando aqui está o Alex Canziani.
Ele é o cara da educação, é o cara que nós nos motivamos sempre de procurar ele quando precisamos nos orientar em algum assunto. Ele entende de educação, acho que esse é um ponto positivo, né? Cristiane Yared. A Cristiane não tem o que falar, é uma amiga, ela também é cristã como eu, é uma guerreira, é uma mãe, eu tenho uma admiração tremenda para ela. Eu fui autor também, antes dela estar lá, de vários projetos, inclusive o que aumentava a pena para quem dirigia embriagado ou sob efeito de drogas. E eu vejo ela como uma guerreira. Dificilmente uma mãe se levanta com essa força que a Cristiane tem. O ex-governador Beto Richa. Acho que o Beto poderia falar que ele é um político experiente hoje. E eu acho que ele vai ter agora dificuldades e tem que ter o direito à ampla defesa e o contraditório. O ex-senador Flávio Arnes. Flávio Arnes, da mesma forma. Eu tenho um carinho enorme por ele. A nossa questão que envolve as crianças com deficiência é similar. Ele também tem dentro da casa dele a motivação diária de se levantar. Não é uma ou duas vezes, mas em quase todos os eventos de campanhas anteriores eu procurava a filha do Flávio, procurava ele, porque eu tenho uma admiração enorme. Aqui não é porque a gente é adversário, eu acho que está na hora de fazer uma política diferente. O Flávio tem uma admiração enorme para ele, principalmente nessa questão das APAES, etc. O ex-governador Roberto Requião. Bom, o Requião já é diferente, né? Para mim, o elogio para ele e para a Gleisi é que eles são os melhores defensores do Lula. Se tem defensor bom para o Lula, é o Requião e a Gleisi. Esse é o meu elogio para os dois. O professor Euriovisto Guimarães. Acho que é um grande empreendedor. Construiu, junto, claro, com uma equipe e outros sócios, um grupo educacional sensacional. Para mim, é um excelente empresário, uma boa pessoa. Ney Prevot. O Ney é meu amigo pessoal, todo mundo sabe politicamente que o Ney é meu amigo de família, é alguém que é um coração enorme. Eu, diariamente em hospitais, nas redes de apoio, eu tinha brincado com ele que se ele fosse candidato, o meu segundo voto do Senado estava entre ele e a Cristiane Yared disputando o meu segundo voto, mas ele sabe que é um amigo especial, que a gente tem uma admiração por esse trabalho humano que ele faz, e fez grandes votações por isso, né? E encerrando, o deputado Takayama. O Takayama é um grande comunicador, na minha visão. Ele já pregou em todas as igrejas do Brasil, hoje nas rádios espalhadas pelo Brasil. Ele é um grande comunicador. A gente até já estourou o tempo aqui, um minutinho aqui, mas para encerrar a gente sempre dá o direito do candidato de olhar ali para a câmera diretamente e falar para o eleitor por que o senhor, afinal de contas, merece ser o representante do Paraná no Senado a partir do ano que vem. O senhor tem um minutinho para pedir esse Galindo, voto aí. Primeiro agradecer você e o João. A gente sempre faz muitos debates acalorados, eu e você, nessa questão ideológica. Não é porque a gente pensa diferente que a gente não tem alinhamento na moralidade e na conduta ética, e isso você sempre teve, mesmo nos momentos que eu tive de enfrentamentos no Congresso Nacional. Mas eu acho que chegou a hora do Paraná ter um senador em defesa da família. Chegou uma hora do Senado do Paraná votar nas causas de segurança pública para endurecer a legislação para bandidos. A redução da maioridade penal, que eu fui um dos líderes na aprovação na Câmara dos Deputados, travou no Senado. Os senadores não querem votar a redução da maioridade penal. Eu acho que o senador em defesa da família é aquele que vai buscar combater a corrupção para o dinheiro voltar a circular no país para diminuir o desemprego. Eu acho que o senador da família é aquele que olha para a saúde, olha para a educação como coisas fundamentais que hoje estão na lista do que mais precisa a família brasileira. E sem ter o alinhamento ideológico de defesa da família, nada funciona. Principalmente a derrocada do Senado paranaense, excetuando o senador Álvaro Dias, que faz um grande papel lá no Senado, foi justamente por isso. Esquecerem dos representados, dos paranaenses que mandaram os senadores para lá. Nós temos que defender a Operação Lava Jato, manter o juiz Sérgio Moro, que é uma referência internacional, porque cada vez mais eu vejo água mole em pedra dura vai indo diariamente, batendo. Nas últimas entrevistas eu vi o juiz Sérgio Moro já dizendo para um veículo de comunicação que ele já começa a estudar, ir embora do Brasil, estudar no exterior, passar um tempo fora. Ou seja, faltam defensores que vistam a camisa de defesa, da defesa das instituições de Estado, como a Polícia Federal, o Ministério Público e o Judiciário. Tá certo, a gente conversou aqui então com o deputado Fernando Francischini, pré-candidato a Senado pelo PSL, e a gente continua nessa semana, encerra na verdade nessa semana essa sequência
de entrevistas. A gente tem 2 conversas marcadas, amanhã pela manhã com o deputado Hidekazu Takayama e na quarta-feira com o ex-governador Beto Richa, do PSDB. A gente agradece demais o deputado por ter vindo até aqui, o João por participar aqui das entrevistas com a gente, o Rodrigo Sierpinski, a Maria Eduarda, que faz os vídeos aqui pra gente também, e a gente volta então, agradece principalmente a você que nos assistiu, nos deu essa honra. As entrevistas ficam disponíveis na internet para quem quiser assistir depois também. Muito obrigado pela audiência e até amanhã.